Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero fazer um vídeo aqui para a tua meditação, deixar uma palavra aqui para a tua meditação, que está em 1 Samuel 17, você vê o objetivo. Irmãos, eu preciso que você dobre a sua atenção nessa palavra aqui para a honra e glória do Senhor. 1 Samuel 17, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, onde fala que Davi enfrentou Golias, o gigante filisteu. Diz assim a palavra do Senhor: os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá. Acompanharam em Efraim, entre Socó e Afeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar Israel. Versículo número 3, eu preciso que você dobre atenção nesse versículo. Os filisteus ocuparam uma colina, os israelitas outra, estando o vale no meio deles. Pera aí, irmão, presta atenção. Lá no versículo número 3, diz assim: os filisteus ocuparam uma colina, os israelitas outra colina, e o vale no meio deles. Então percebe que a Bíblia diz que quando Davi ele luta com Golias, ele vai lutar com Golias no vale. Porque percebe o que está escrito no versículo número 3. Vai dizer que os filisteus estavam em uma colina, e Israel estava em outra colina, e tinha um vale no meio. Então quando Davi lutou com Golias, ele lutou com Golias no meio, no vale. Ele lutou com Golias justamente nesse vale, que tinha um vale no meio deles. Percebe? Israel estava no lado do monte, e os filisteus em outro. E tinha um vale no meio. Então quando Davi vai lutar com Golias, ele vai lutar no meio do vale. Por isso que lá no Salmo 23, no versículo número 4, Davi escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então percebe que Davi está escrevendo esse salmo porque ele lutou com Golias no vale. Então ele vai escrever um salmo baseado naquilo que ele viveu com Golias. Não, pelo amor de Deus, irmão, vou repetir isso aqui. Olha que negócio forte. Percebe um detalhe: quando Davi vai lutar com Golias, ele luta no meio do vale. É no vale que ele luta. Porque a palavra do Senhor afirma, em 1 Samuel 17, no versículo número 3, que tinha um vale no meio. Então quando Davi vai escrever aquele Salmo 23, no versículo número 4, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Então Davi está falando do vale, no Salmo 23, no versículo número 4, porque ele lutou com Golias no vale. Então percebe que aquele salmo que ele escreveu foi baseado nisso aqui que ele viveu. Você está entendendo? Quando ele for lutar com Golias, ele entrou falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tua vara e teu cajado me consola. Quando Davi vai lutar com Golias, ele entra também com o cajado na mão. Como você sabe disso? Porque a Bíblia diz que quando Golias vê Davi, ele vai falar assim para Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha a mim com um pedaço de pau? Então percebe, Davi estava no vale, segurando um cajado. Por isso que lá no Salmo 23 ele escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tua vara e teu cajado me consola. Davi está justamente com o cajado na mão no vale. Então percebe que esse salmo todinho que Davi escreveu é baseado naquilo que ele viveu com Golias. Eita glória! Você está entendendo isso aqui? Só que uma coisa que eu acho interessante: a Bíblia diz que Golias, ele tinha 2,90 metros de altura. Olha o tamanho do gigante. Só que a palavra do Senhor afirma que Davi, ele vai atingir Golias justamente com uma pedra na testa, e Golias vai cair. Só que uma coisa que eu acho interessante: eu já vi gente falar que Golias ele foi morto por Davi por uma pedrada. Não, ele não foi morto pela pedrada. A pedra foi para derrubar ele. Mas a Bíblia diz que Davi vai puxar a espada de Golias, vai cortar a cabeça de Golias. Então o que matou Golias foi a espada que Davi passou na cabeça dele. Então perceba um detalhe: a pedra, Davi atingiu para derrubar ele, mas foi Davi que pegou a espada e cortou a cabeça. Agora por que Davi cortou a cabeça de Golias? Sabe por quê? Porque a pedra foi para desmaiar. Agora se Davi deixasse Golias vivo, o que aconteceria? Ele ia levantar de novo. Então Davi passou a espada, colocou um ponto final, para ele nunca mais se levantar. Filho, o gigante está se levantando contra você, é você que tem que dar um fim. Eita Jesus, é muito forte, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, segura isso aqui. Olha que negócio tremendo. Quando Golias vem afrontar Davi, você vai ver que Davi fala assim para Golias: você vem a mim com espada, lança e escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor. Percebe que Davi não está enfrentando Golias com espada e nem com lança. Davi está enfrentando Golias no nome do Senhor. Por quê? Porque maior do que o gigante é o Deus que eu sirvo. Então por isso que Davi falou: te enfrenta em nome do Senhor. Então percebe que Davi não está falando para Deus o tamanho do problema dele, mas está falando o problema dele, o tamanho do Deus que ele serve. Aleluia, irmão. Se você souber o tamanho do teu Deus, perto do teu problema, filho, o teu problema é pequeno perto do Deus que você serve. Eita glória, aleluia. Eita Jesus, é muito forte, irmão. Segura isso aqui. Olha que negócio tremendo. Pode perceber que Davi fala assim: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu porém vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Filho, sabe por que Davi venceu Golias? Porque Davi colocou Deus na guerra. Filho, a Bíblia diz que o Senhor é invencível nas batalhas. Deus não perde batalha. Percebe que Davi colocou justamente o nome de Deus na guerra. Eita glória, coitado de Golias, filho. Aleluia, Deus. Escuta isso aqui. Olha que negócio tremendo. Você vai ver que Davi, quando ele pega a pedra, ele vai usar forte, vai atingir a testa de Golias.
Golias vai cair com o rosto em terra. Agora uma coisa que eu acho interessante. Percebe que Davi, quando ele luta com Golias, a palavra do Senhor afirma que Golias, ele estava com capacete, ele estava com coraça, ele estava com escudo. Irmão, Golias estava revestido com as armaduras. Só que como que Davi conseguiu atingir a testa dele? Porque Davi olhou e falou, pera, ele está revestido, mas ele tem uma fraqueza, a face dele está descoberta. Filho, Davi entendeu, pera, ele pode ser grande, mas ele tem uma fraqueza. Davi achou justamente a parte da frente, porque Golias estava usando o capacete, só que a frente da testa dele estava aberta. Então Davi falou, pera, ele está revestido, mas tem uma parte nele que não tem revestimento, a testa. Davi mirou justamente, ele atacou justamente na testa. Filho, o gigante pode se levantar, mas ele tem uma fraqueza. É que você não descobriu a fraqueza do teu problema. Quando você descobrir que esse problema tem fraqueza, você vai entender que você é mais forte do que isso. Eita Jesus, é muito forte, irmão. Aleluia a Deus. Só que escuta isso aqui. Se você não deu glória a Deus com isso, quando Davi ele vai enfrentar Golias, a palavra do Senhor afirma que Saul, ele vai falar assim para Golias, para Davi. Ele vai falar assim para Davi, Davi, você não pode vencer esse gigante. Por quê? Porque você é jovem e ele é guerreiro desde a mocidade. Perceba um detalhe. Saul, ele não acreditava em Davi. Filho, eita glória, não vou repetir isso aqui. Pode perceber que Saul, ele não acreditava em Davi. Por quê? Porque ele olhou e falou, peraí, esse menino, um garoto, vai lutar com um gigante. Davi, ele é guerreiro desde a mocidade, você é apenas um moço. Sabe o que Saul está falando para Davi? Davi, o que você tem de mocidade, ele já tem de guerra. Você não pode vencer ele. Só que Davi vai falar assim, você não sabe. Lá no pasto, eu matava um urso-leão. Vinha um urso-leão pegar a ovelha do meu pai, eu batia com ele com o cajado. Então percebe que Davi está contando o que ele vivia no pasto. Agora interessante, aonde é que Davi cuidava das ovelhas? Sabe onde era? No deserto. Porque percebe que lá no versículo número 28, a Bíblia diz que ele vai ficar irritado quando ele vê Davi, e ele vai falar assim para Davi, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Então percebe que Davi cuidava de ovelha no deserto. Então quando Davi está contando para Saul que ele matava o urso-leão, ele matava o urso-leão no deserto, ninguém via. Então percebe que Deus preparava ele no oculto. Deus preparava ele sem ninguém ver. Só que quando ele foi enfrentar o gigante Golias, percebe o detalhe. Aí ele vai contar para Saul, Saul, você não sabe, rei, eu matava um urso-leão lá no deserto, ninguém via. Eu tenho certeza que Deus também vai me livrar das mãos desse filisteu. Aí Saul vai falar assim, tudo bem, que o Senhor seja contigo. Percebe um detalhe. O que fez Davi chegar em Golias foi primeiro viver experiências pequenas no pasto. Oh glória, aleluia, eita glória, eita, aleluia. Escuta isso aqui, eu vou repetir. Oh glória, aleluia. Não, que negócio forte, segura isso aqui. Olha que negócio tremendo. Percebe um detalhe. Para ele lutar com o gigante, primeiro ele teve que matar o urso-leão. Experiências pequenas, para depois chegar em coisas grandes. Golias é um gigante, mas também se fala de coisa grande. Perceba o detalhe, antes de ele alcançar coisa grande, primeiro ele viveu coisas pequenas no pasto, rapaz. Você está entendendo? Deus nunca vai te colocar em coisas grandes sem primeiro te ensinar coisas pequenas. Primeiro Deus vai te ensinar a viver com coisas pequenas, para depois você chegar em coisas grandes. Por quê? Porque se Deus colocar você diretamente em coisas grandes, você não vai saber lidar. Porque se você não conseguiu viver coisas pequenas, como vai lidar com coisas grandes? Eita glória! Aleluia a Deus! Você tá entendendo isso aqui, rapaz? É muito forte, irmão. Eita glória! Irmão, eu tô sentindo a presença de Deus. Eita glória! Eu tô sentindo a presença de Deus aqui dentro, irmão. Isso é pra quem crê, rapaz. Eita glória! Aleluia! Escuta isso aqui. Olha que negócio tremendo. Não, vou repetir isso aqui, irmão. Pelo amor de Deus. O negócio é forte, irmão. Olha que negócio tremendo. Perceba um detalhe. Quando ele vai falar pra Saul, Saul, eu vou lutar com ele, não desanima. Saul vai falar assim, Davi, você não pode vencer esse gigante. Percebe que Saul não acreditava em Davi. Só que Saul se esqueceu de uma coisa. Deus pega os que não são para confundir os que são. Tem gente que olha pra gente e não acredita em nós. Não acredita no nosso potencial. Mas tem um que acredita. Deus acredita em você. Pode não acreditar em você, mas você tem um Deus que aposta tudo em você. Eita Jesus. Aleluia. Escuta isso aqui. Saul não acreditava em Davi. O pai de Davi também não acreditava em Davi. Filho, mas Deus olhou lá de cima e falou assim, Samuel, vai até a casa de Jessé porque eu tenho lá. Então percebe, quem acreditava em Davi de fato era Deus. Eita Jesus, você tem um Deus que acredita no seu potencial. Escuta isso aqui, rapaz. Se você não dá glória a Deus com isso, irmão, o negócio é muito forte. Perceba um detalhe. Davi vai falar assim, Saul, eu vivia lá no pasto, lá no deserto, porque a Bíblia diz que Davi cuidava da ovelha no deserto. Se você pegar para ler o versículo 28, vai dizer, ele abre e vai falar, quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Então percebe que Davi cuidava de ovelha no deserto.
Só que era no pasto, era lá no deserto que ele vivia experiências. Era no deserto que ele matava urso e leão. Ninguém via Davi matando urso e leão. Só que quando ele fala para Saul, Saul, você não sabe, lá no deserto, vinha um urso e um leão atacar a ovelha do meu pai, e eu batia nele com o cajado, até tirar a ovelha da sua boca. Então percebe, irmão? Era no deserto que Davi matava urso e leão. Aí ele vai contar para Saul a experiência que ele vivia. Percebe que aquelas coisas pequenas que ele vivia no pasto vai fazer ele chegar em Golias, em coisas grandes. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa palavra? Filho, Deus nunca vai direcionar você justamente coisas grandes, sem primeiro te ensinar coisas pequenas. Por quê? Porque se eu for primeiro me direcionar com coisas grandes, eu vou me perder. Por quê? Porque se eu nunca vivi coisas pequenas, então como eu vou lidar com coisas grandes? Você está entendendo isso aqui? Então percebe que primeiro Davi vivia coisas pequenininhas no pasto, matava urso e leão. Aí quando ele vai falar para Saul, Saul, eu matava urso e leão, aí Saul falou, tudo bem, então vai lutar com esse gigante. O que fez Davi chegar em coisas grandes foi primeiro aprender coisas pequenas. Filho, seja grato a Deus pelas coisas pequenas que você está vivendo, porque o que Deus tem para você lá na frente é muito maior que aquilo que você está vivendo no momento. Só que eu acho interessante, para finalizar a mensagem, a Bíblia vai dizer que Davi, ele não vai usar a armadura de Saul, ele vai vencer Golias sem armadura. Foi a melhor coisa que Davi fez. Sabe por quê? Porque se você entender isso aqui, por que Davi não pegou a armadura de Saul? Sabe por quê? Porque quando Davi venceu Golias, a Bíblia diz que as mulheres vão começar a cantar. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Percebe que Davi é atribuído com dezenas de milhares, Saul apenas com milhares. Quando Saul ouviu esse cântico, a Bíblia diz que Saul ficou com inveja. Então percebe um detalhe. Saul ficou com inveja quando viu Davi chegando em coisas grandes. Nem todo mundo vai se alegrar quando vê você chegar em coisas grandes, filho. Tem gente que vai ter inveja. Percebe um detalhe, eu não estou falando, está na Bíblia. A Bíblia diz que Saul ficou com inveja de Davi quando viu as mulheres atribuindo Davi com dezenas. Agora você imagina uma coisa. Imagine se Davi pegasse a armadura de Saul. O que Saul ia falar para Davi? Aí Davi, essas mulheres aí estão cantando para você, mas lembra que você usou uma armadura para matar Golias. Você usou uma espada, você usou uma couraça. Então percebe, se Davi tivesse pegado a armadura de Saul, com certeza Saul ia jogar isso na cara de Davi. Só que Davi não pegou. Então Saul não tinha nada para jogar na cara dele. Porque tem ajudas que você pega, infelizmente, que é para jogar na tua cara. Nem todo mundo te ajuda com bom senso. Tem gente que te ajuda, mas lá na frente vai dispor. Vai falar, só chegou aí porque foi eu. Só fez isso porque foi eu que coloquei aí. Só que Davi não. Davi entendeu que para chegar em coisas grandes, ele não precisou do recurso de ninguém. Porque quando Deus quer, Deus não precisa do recurso de ninguém, filho. É melhor você chegar em Deus do que chegar sendo dependente do homem. E filho, se você não deu glória a Deus essa palavra, irmão. Irmão, eu vou parar por aqui em nome de Jesus. Depois eu vou continuar. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo.